Ei pessoal, tá joia? A partir de hoje, toda quinta-feira, aqui no canal é Quinta-feira da Desventura. Aquele momento que eu conto minhas histórias, peripécias, perrengues, mundo afora e da minha vida, né, de uma forma geral. E ontem eu perguntei pra vocês no Instagram que tipo de desventura vocês gostariam de ver por aqui. E a opção mais votada foi o quê? Perrengue, porque vocês gostam de ver o sofrimento, né? Então fica aqui desde já meu convite para você me seguir no Instagram, para você aí fazer parte das enquetes, das próximas enquetes aqui do Desventura. E eu já vou te falar que esse vídeo é longo, a história é grande, porque o perrengue durou 36 horas. Desde o momento que eu saí do meu hostel até o momento que eu cheguei no hostel, eu juro que eu só passei perrengue. Essa história vai ser longa, já se prepara. E eu vou dar uma dica pra você. Se você é do tipo de pessoa que não assiste o vídeo completo, começa a colocar os vídeos numa velocidade mais rápida. Porque assim você assiste o vídeo de uma forma mais dinâmica e você não sai do vídeo, né, na metade. Então faz isso se você costuma assistir aí vídeos na velocidade normal, coloca mais rápido para você parar de sair dos meus vídeos na metade, porque eu sei que você sai do meu vídeo na metade e eu quero que você assista até o final, beleza? Depois você vai me falar se você assistiu até o final mesmo. Vou fazer aí um desafio para você. Mas antes de começar a contar a história em si, eu preciso dar uma contextualizada sobre o assunto. Esse perrengue aconteceu quando eu estava lá na Colômbia e eu fui num parque que se chama Parque Tayrona. Esse Parque Tayrona fica no norte da Colômbia e ele é muito famoso por causa das praias que são muito bonitas. Tanto é que as praias de lá são um dos destinos que o pessoal mais faz curso de mergulho. E para chegar dessa parte das praias, tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é indo de barco e a segunda possibilidade é indo de ônibus. Mas qual que é a diferença entre eles? O barco, você paga R$ 70 mais ou menos em cada caminho. Então R$ 70 para ir e chegar nessas praias bonitas e R$ 70 para voltar até Taganga, que eu vou explicar onde que é Taganga. Ou você pode ir de ônibus até a entrada do parque, a entrada principal do parque, e de lá você faz uma trilha, uma caminhada de mais ou menos 1h30 até chegar na praia. E aí você me pergunta, nossa Raquel, então eu vou pegar o barco, né? Só que como eu falei, o barco é R$ 70. O ônibus, se você for, é R$ 10. Então você tem que ver aí, se você é do time que quer o conforto, facilidade e gastar dinheiro, ou se você é do time de economia de dinheiro e passa ali os perrengues. A minha situação é o quê? Um meio termo. Por quê? Especificamente, quando eu fui nesse Parque Tayrona, foi durante uma folga no meu hostel. Eu estava fazendo trabalho voluntário num hostel, já tem vídeo aqui no canal que eu conto a minha experiência. E nesse trabalho voluntário, o gerente já deixava feito a escala de trabalho. Então eu sabia que eu ia ter um dia inteiro livre de descanso e no dia seguinte eu iria trabalhar só às 6 horas da tarde. Eu ia trabalhar nesse hostel só no período noturno. Eu estava na ilha de pescadores que se chama Taganga, que fica em Santa Marta, pertencente à cidade de Santa Marta, que é uma cidade no norte lá da Colômbia. Então, para eu ir para o Parque Tayrona, o que eu pensei? Como eu vou ter o dia inteiro disponível para ir, eu vou de ônibus, eu vou fazer a trilha, porque aí vai ser um jeito mais barato, né, para eu chegar até o parque. E na hora de voltar, eu volto no barco, porque aí eu vou ter que chegar mais rápido no hostel e eu vou ter que trabalhar, né? Então é mais fácil eu chegar de uma forma, digamos, descansada. Esse Parque Tayrona, se você quiser, você pode dormir lá. Então lá vou ter espaço para você colocar a sua barraca, né? Se você é do tipo de galera que acampa. Se você não tem barraca, mas você quiser acampar, você pode alugar as próprias barracas deles e ficar lá. Ou também tem uma possibilidade de você alugar rede. Lá na Colômbia eu descobri que é muito normal você dormir nas redes, né? Então tem aí a possibilidade de você dormir no parque. E aí o que eu pensei? Eu tenho o dia inteiro disponível, tenho metade de outro dia, vou aproveitar para dormir, porque aí eu aproveito bastante, né? Esse parque, essas praias tão bonitas. Então, dito e feito, tinha combinado com o meu gerente que eu ia para lá, conversei com ele, ele me deu uma dica seguinte. Como eu ia dormir lá, só que eu ia dormir só uma noite, ele falou assim, olha,
leva só o essencial para você não ficar carregando peso na trilha. Aí eu fiz da seguinte forma. Eu coloquei uma roupa normal, coloquei um shortinho, uma camiseta e levei numa mochila a canga, né, para eu ficar lá na praia. Não lembro se eu levei uma toalha, talvez eu tenha levado uma toalha. E levei, tipo, carregador de celular, levei uns snacks, uma banana, uma barrinha de cereal, essas coisas. Então, foi isso que eu levei. E aí, o que eu fiz? Pensei comigo, ó, eu estou indo sozinha para esse parque. Então, uma tática que eu uso nas minhas viagens, quando eu viajo sozinha, é nesses momentos que eu vou ficar sozinha, que eu gostaria de fazer uma amizade, é já ir com a camiseta do Brasil. Por quê? Porque quando eu tô com a camiseta do Brasil, sempre vai ter uma pessoa que vai gritar Brasil, Neymar, Pelé, futebol. Então, é uma forma ali de eu começar um assunto com alguma pessoa, né? Eu dou uma liberdade para a pessoa falar comigo. Então, dito e feito, coloquei lá, acordei de manhã, no meu dia de folga, acordei umas 8 horas, tomei meu café da manhã tranquilo, coloquei lá meu biquíni, coloquei shortinho, coloquei minha blusa do Brasil. Eu coloquei uma bota, porque eu ia fazer a trilha, e levei na minha mochila um chinelo. E aí, eu tomei meu café tranquilamente, saí de Taganga, eu tive que pegar um ônibus até a cidade, né, que era Santa Marta, e de Santa Marta eu ia pegar a van que ia até a entrada do Parque Tayrona. Mas como eu tinha o dia inteiro disponível, eu não estava com pressa. Então eu tomei o café da manhã tranquilamente, arrumei as coisas, cheguei lá na Santa Marta, peguei a van, cheguei lá no Parque Tayrona. Só que eu não fiz, sabe essa parte aí, tipo assim, vou fazer tudo tranquila, que eu não tenho pressa? Eu não calculei uma informação extremamente importante, que é fazer a trilha no horário do almoço. Porque é o horário que o sol está mais forte, está mais em cima, né? O sol está a pino. E é o horário que é mais quente. E eu tava com aquela camiseta do Brasil, com tecido grosso, né? Então, entre eu sair do meu rosto, chegar até a porta do parque, começar a trilha, eu fui começar a trilha no sol a pino. Primeiro erro e já o início do perrengue. Tem que falar uma coisa importante. Na hora que eu tava nessa van, para chegar até o parque, como eu falei para vocês, né, a blusa do Brasil, você dá ali uma liberdade para a pessoa conversar com você, fiz amizade com um mexicano. Então a gente foi lá conversando durante a van no Parque Tayrona, né, até chegar na porta do parque, e aí a gente combinou de fazer a trilha juntos. Então a gente foi lá fazendo a trilha, começou a fazer a trilha, tudo tranquilo, tudo maravilhoso, só que aí começou os perrengues da trilha. Na hora que você começa a trilha, é tudo lindo, maravilhoso. Só que logo depois já vai ter uma área que é mais montanhosa. Então tem bastante subida e bastante descida. E essas subidas e descidas são no meio de algumas pedras. Então até por isso é importante você ir com uma bota específica para você conseguir fazer essa trilha com um pouco mais de conforto, digamos assim. Então lá vai eu, tava lá, comecei a trilha super animada, passou um tempo e já comecei assim, me sentir desgastando, né? Por quê? Porque o sol tava a pino, eu estava com a camiseta do Brasil, quente, estava parecendo um forno. Eu estava com uma mochila nas costas, né? Que eu levei meus itens, por mais que eram os itens essenciais, ainda era uma mochila nas costas que faz ali aquela esquentada, sabe? Que você fica suando. E ainda começou as subidas e descidas no meio das pedras, né? Raquel cardíaca. Mas foi, tô indo lá com força de vontade, com o mexicano conversando e eu indo. Mas chegou uma hora, cara, sei lá, uns 15 minutos depois, eu já tava assim, eu não aguento mais subir e descer, eu não aguento mais. Então eu comecei a andar um pouco, parava, descansava. Andava um pouco, parava, descansava. Andava um pouco, e aí o mexicano indo junto, só que eu comecei a ficar sem graça com o mexicano. Porque o mexicano andava e andava. Eu andava e parava. Então chegava uma hora que o mexicano parava para me esperar. Só que ele não parava para esperar 2 minutos. Ele parava, sei lá, 5 minutos, 10 minutos. Cada vez vai ficando maior o tempo que ele tinha que ficar me esperando, porque eu tinha que estar dando umas descansadas. Aí o que eu falei para ele? Ó, não, pode ir na frente, não tem problema. Na hora que eu chegar lá, eu te encontro de novo, eu sou cardíaca, eu tenho essa dificuldade mesmo, faz parte, mas pode ir tranquilo que eu vou fazer minha trilha no meu tempo. Beleza, ele foi embora e eu fiquei lá fazendo a trilha sozinha.
Então eu fazia um pouco a trilha, descansava um pouquinho, fazia um pouquinho, encostava numa pedra, dava uma sentadinha, esperava um pouquinho, respirava e foi indo. Então da entrada do parque até a praia que eu queria ir, que eu iria dormir, que é o Cabo San Juan, eu tinha que passar por essa parte montanhosa e aí teriam 4 praias. Teria a primeira praia que eu viria de longe, né, ao longe a primeira praia. A segunda praia eu não poderia entrar na água porque é proibido. A terceira praia você já pode entrar. E a quarta praia era a praia que eu realmente iria para dormir. Então, geralmente as pessoas gastam do início da trilha até essa quarta praia 1h30. Mas eu fui no meu tempo, fui lá, sobe, vai e tal. Aí, gente, com custo, mas foi custoso. Não, mas foi custoso. Eu lembro que na hora que eu vi a primeira praia ao longe, gente, me deu uma felicidade. Falei assim, nossa, já cheguei pelo menos da primeira praia. Só falta mais 3, né? Porque a gente tem que pensar assim de uma forma positiva. Aí continuei andando, o mexicano já tinha sumido e eu ia andando, descansando, com aquele calor. E aí eu começava a sentir uma vontade de tirar aquela camiseta do Brasil, porque eu tava suando demais com ela, tem tecido grosso. Só que aí você fica naquela situação. Eu posso tirar a camiseta do Brasil, me sentir com menos calor, porém eu vou ficar com aquela marca horrorosa da mochila nas costas e do biquíni, né? Então melhor eu passar calor aqui com a mochila. Então eu fui indo o percurso inteiro fazendo mentalmente essa análise, se valeria a pena eu tirar a camiseta ou se eu continuaria com a camiseta. E fazendo uma segunda análise, que é sobre a história do barco. Eu ficava assim, gente, não acredito que eu tô aqui no meio do nada, subindo umas pedras, descendo umas pedras, para economizar dinheiro, porque se eu tivesse ido de barco, não estaria passando esse perrengue, né? E aí na hora que eu tava indo, né, nessa trilha, sempre tinha gente vindo, sempre tinha gente indo, né, e me ultrapassando, porque eu estava mais lento que todo mundo. E tinha um porém, que era algumas pessoas que querem fazer essa trilha, mas têm uma certa dificuldade, acaba pagando uns burrinhos, uns cavalinhos, né? Então você pode ir montado no cavalinho e chega lá na praia que você quer chegar. Então tinha nesse percurso de ida pessoas vindo, pessoas indo, cavalos vindo, cavalos indo. Só que qual que é o problema? Eu tenho um certo trauma de cavalos da cor branca. Então eu fui criada sempre indo para fazenda, fazendo do meu pai, fazendo dos meus tios. Sempre tinha cavalo, eu montava nos cavalos, tudo. Mas todas as minhas lembranças traumáticas foram com cavalos da cor branca. Então eu tava indo assim, passava um cavalinho vindo marrom, tranquilo. Passava um cavalinho preto, tranquilo. Passava um cavalinho branco, gente, eu suava frio. Então estava eu suando frio, com o cavalo branco vindo, mas ao mesmo tempo passando calor por causa da mochila e da camiseta, e ao mesmo tempo cansada por causa do coração e do exercício físico. Eu sei que assim, eu tava vendo minha alma sair lá, falei assim, gente, já tô vendo na notícia falando que brasileira morre no Parque Tayrona fazendo trilha. Eu já sou traumática, né? Eu sou dramática, então eu já tava até pensando pior. Mas aí tá, aí voltando ao assunto. Depois de muitas subidas e descidas lá no meio das pedras, cheguei na onde? Da segunda praia. Nessa segunda praia, eu já tinha lido que era uma parte mais fácil. A partir dali já seria fácil a caminhada, porque não teria nem subida nem descida. Eu andaria pela areia da praia, o que facilita muito, né, quando você não precisa subir e descer morro quando você é cardíaco. Só que também não é tão simples quanto o pessoal dizia. Porque eu estava andando na areia. E quando você anda na areia, mal ou bem, tem uma dificuldade maior do que se você estivesse andando lá numa calçada normal. Que tem o porém da areia entrar dentro do seu sapato. Então é uma situação muito mais difícil, porque você está andando, fica aquela areinha, né, dentro do pé. Mas o que eu acho que era pior na situação era que eu não teria nenhum lugar para eu encostar. Por quê? Enquanto eu estava subindo e descendo a montanha no meio lá das pedras, sempre tinha uma pedra que eu podia encostar, tinha uma pedrinha que era menorzinha, eu poderia sentar, né, e dar uma respirada mais funda. Mas a partir da segunda praia não tinha isso, não tinha nenhum lugar para encostar, não tinha nenhum lugar para sentar na areia, pior ainda, porque a areia estava quente, né?
Aí eu falei assim, não, eu vou ter que ir, foco, força e fé, né, como se diz a galera da academia, vamos indo. Eu sei que eu andava, aquele sol, gente, e eu sou uma pessoa que eu não suo, mas eu tava suando tanto, parecia um porco, de tanto que eu tava suando. Aí, chegou uma parte que, assim, foi a alegria. A minha alegria foi chegar numa parte que tinha umas árvores que faziam uma sombra. Então, pelo menos, eu não ia ficar com a cabeça no sol. Por quê? Porque eu também não levei o boné, né? Tipo assim, eu fui pensar em levar boné? Obviamente que não. A galera que estava lá passando, né, estava muito mais preparada do que eu. Tava com bonézinho e tal, eu não. Aí, quando eu cheguei nessa parte das árvores, eu fiquei mais feliz ainda. Por quê? Porque tinha um banquinho. Falei assim, gente, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa que colocou esse banquinho aqui. Sentei no banquinho, fiquei assim, ó, um tempão lá, descansando, porque eu já tava assim, super cansada. E aí, lembra que eu falei que a trilha no percurso, geralmente a pessoa gastava 1h30 para fazer todo o percurso até chegar à quarta praia? Pois é, eu gastei 1h30 até chegar à segunda praia. Até a metade da segunda praia eu já tinha gastado 1h30. Mas tudo bem, eu vou no meu ritmo, não tô com pressa, hoje é meu dia de folga, vou dormir aqui. E ficava nesse pensamento automotivacional, né? Aí na hora que eu tava nesse banquinho descansando, apareceu um tiozinho vendendo picolé, porque ele é muito esperto, tiozinho. Porque ele foi vender picolé no meio da onde? No meio do nada. Na hora que ele sabe que tá todo mundo desesperado. Então todo mundo que tava passando na trilha parava ali e ficava comprando o picolé do tiozinho, né? Aí eu resolvi comprar um picolé do tiozinho e fiquei lá conversando com ele. Aí, na hora que assim, eu retomei o fôlego, né? Quando eu criei uma coragem, depois de eu tirar minha bota, tirar aquela areia que estava dentro da bota, depois de ter tomado o picolé do tiozinho, eu desci pro tiozinho e falei assim, falta muito para chegar? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, tá chegando, 20 minutos. Gente, mas aquilo lá foi uma motivação, que eu falei assim, maravilha, 20 minutos, vou estar tranquila, aí eu posso descansar sem peso na consciência. Então, voltei a andar. Só que aí, eu andei, passou 10 minutos, passou 15 minutos, passou 20 minutos, e eu não estava vendo o fim daquele lugar que eu estava. Falei assim, gente, não tem como ser 20 minutos. Fiquei achando que eu tinha errado o caminho, mas aí ao mesmo tempo fiquei pensando, não, mas tem gente vindo, tem gente indo, tem cavalinho vindo, tem cavalo indo. Eu tô no caminho certo. Só o tiozinho que falou que era 20 minutos e não é 20 minutos. Fiquei andando. Aí continuei andando e depois apareceu minha segunda melhor sensação nessa trilha do Parque Tayrona. Porque a primeira foi um tiozinho me falando que demoraria 20 minutos. Ele mentiu pra mim? Mentiu, mas a sensação de saber que era só 20 minutos, né, foi boa. Mas a segunda melhor foi eu ter visto um quiosque. E aí tinha duas melhores coisas nesse quiosque. A primeira era banheiro. Sim, porque todo esse percurso eu tava sem do banheiro. O meu último banheirinho foi quando? Foi quando eu saí do meu hostel lá em Taganga. Eu já tinha saído do hostel, já tinha pegado ônibus para Santa Marta, eu já tinha pegado a van até o Parque Tayrona, eu já tinha feito a 1h40, 1h50 de caminhada. E tudo isso tomando muita água para reidratar, por causa que o sol estava a pino e eu estava quase desfalecendo de calor com aquela camisa do Brasil e a minha mochila. Então eu já estava assim, louca no banheiro. No que eu vi o banheiro, eu falei assim, gente, nunca achei uma privada tão bonita na minha vida. Olha a loucura da pessoa, né? Mas a segunda parte era também encher a minha água. Na verdade, eu ia ter que comprar outra água porque a que eu tinha levado já tinha acabado, né? Mas aí, pelo menos, consegui dar uma aliviada na vontade de fazer xixi, uma aliviada no cansaço, porque aí eu sentei, né, debaixo de uma sombra, refiz minhas energias e voltei para andar. Só que aí eu fui cair no mesmo erro que eu caí falando com o tiozinho, que foi perguntar para a pessoa do quiosque quanto tempo demoraria até chegar no Cabo San Juan, na quarta praia. Aí essa pessoa falou assim, 20 minutos. Eu falei assim, gente, não acredito que é 20 minutos. Não, mas agora deve ser 20 minutos mesmo. Se essa pessoa tá falando, vai ser 20 minutos. Lembrando que isso daí ainda era a segunda praia, então eu tinha que chegar na terceira, depois chegar na quarta. Então eu ainda tava assim, na metade do caminho. Aí o que aconteceu? Aí eu andei. Gente, não chegava em lugar nenhum.
andei mais, chegava no lugar e eu falei assim, cara, não tem como. Essas pessoas estão me zoando, não tem como ser 20 minutos, eu tô andando aqui e não chego em lugar nenhum. Aí depois de muito andar, eu cheguei numa área que tinha um primeiro acampamento. Porque lembra que eu falei pra vocês que pode dormir no Parque Tayrona? Lá, dependendo do lugar que você dorme, é mais barato que outros lugares. Por exemplo, a praia que eu ia dormir, por ser a praia mais famosa, era mais cara. Então, antes dessa praia famosa, tinha uns outros lugares de acampamento. E aí, então, foi dando uma motivação, né, de novo em mim. Porque se tem gente aqui acampando, é porque já tá mais ou menos perto ali da praia. E aí, eu passei por um lugar, assim, que tinha um acampamento. Perguntei pra pessoa, olha, tá chegando na praia? A pessoa, tá. Quanto tempo? 20 minutos. Eu falei assim, não é possível. É a terceira pessoa que me fala 20 minutos. Já passou mais de 1 hora desde que eu vi o tiozinho. E eu tô aqui ainda. Aí, cara, eu tava assim, olha, desisto. Descobri que colombiano é que nem mineiros. Porque se você convive com uma pessoa que é mineira, eu vou falar isso porque eu sou assim. Você fala assim, quanto tempo demora pra chegar em tal lugar? 5 minutos. É pertinho, é logo ali. As pessoas querem me matar quando eu falo que é logo ali, porque o negócio é longe pra dedéu e eu falo que é logo ali. Aí eu descobri que colombiano é tipo mineiro. Então se você for pra Colômbia, fica sabendo, tá? Se o colombiano falar que é 10 minutos, já prepara aí umas 3 vezes mais do que esse tempo. Tô falando tanto desse vídeo que eu tenho que até fazer um break agora, já tomar uma água, então aproveite você também, tome uma água, já veja se você está inscrito no canal, se você não tiver, se inscreva. E fica aqui a minha dica novamente para você aumentar a velocidade do vídeo, para você assistir o vídeo aí inteiro. Se você está assistindo até aqui, já comenta aqui embaixo, água, para eu saber se você assistiu até essa parte que eu falo sobre a água, né? Me fala se você prefere água com gás ou sem gás, porque eu adoro uma água com gás, uma gás natural. Break feito, vamos voltar ao assunto. Vamos voltar ao assunto, ao quê? A caminhada, porque eu continuei andando. Nesse momento, eu não tinha o que fazer, eu tava andando, e eu tava andando. E aí, eu cheguei finalmente, depois de muito tempo, eu cheguei na terceira praia. Cara, pensa numa pessoa feliz, fui eu. Porque eu consegui pelo menos parar de pensar a história do nossa, mas eu deveria ter vindo de barco. Porque se você é mão de vaca, se você quer fazer uma economia, não tem como você não pensar na economia porca que às vezes você está fazendo sem necessidade, né? Porque eu fiquei o percurso inteiro pensando nisso. Nossa, pra que eu tô fazendo isso, velho? Poderia ter vindo de barco, ia ter muito mais fácil. Mas aí na hora que eu cheguei na terceira praia, deu uma acalmada nesse pensamento, consegui tirar aquela camisa do Brasil, pelo menos, coloquei o meu, tava de biquíni, né? Pelo menos fiquei deitadinha lá debaixo de um sol, estendi minha canga, coloquei minha mochila como travesseiro, dei uma dormidinha. Então, consegui dar uma animada, né? Coloquei meu pezinho na água, que isso daí foi muito importante, eu ir lá, porque o pé estava doendo com as bolhas, né? Imagina? Eu achei que ia ser uma caminhadinha leve. Não, já fazia, sei lá, 2 horas, 2 horas e meia que eu estava caminhando. Aí eu dei esse break nessa terceira praia. E coloquei meu celular para despertar, acho que numa meia hora, assim, para eu dar só uma acalmada assim, melhor. E depois voltar para ir até a quarta praia. Então depois disso tudo, o que eu fiz? Botei de novo a camiseta, coloquei minha mochila, né? Porque aí eu não ia tomar o sol com a minha mochila nas costas. Coloquei a camiseta de volta, coloquei a bota e fui sentido a quarta praia. Andei. Novamente, alguma pessoa apareceu. Novamente eu perguntei quanto tempo demorava para chegar. Novamente a pessoa falou 20 minutos, mas pelo menos dessa vez realmente demorou 20 minutos. Então, cheguei finalmente na quarta praia. E aí eu cheguei e vi que o mexicano... Gente, na hora que eu vi o mexicano, eu nem acreditei. Fui lá conversar com ele, coloquei minha canga e tal, tava conversando. Ele olhou assim e falou assim, nossa, mas aonde você tava que eu não te vi? Aí eu, mó sem graça, né? Falei assim, então, acabei de chegar. Aí ele não acreditou, eu falei assim, não é possível que você acabou de chegar. Aí eu falei assim, não, eu tirei um descanso ali na terceira praia, mas foi coisa de meia hora, agora que eu realmente cheguei aqui. Aí eu fui fazer as contas. Desde o momento que eu cheguei no Parque Tayrona até o momento de eu chegar na praia em si, foram 3 horas de caminhada e meia hora que eu fiquei na terceira praia dando a minha descansadinha. Mas eu cheguei, eu fiquei com um sentimento de vitória, assim, gigante. E aí é importante falar uma coisa. Esse mexicano, ele não iria dormir no Parque Tayrona, ele ia voltar
para Santa Marta no mesmo dia. Então, para mim, que eu cheguei lá naquele momento, não fazia diferença. Só que para ele falou oi para mim, tudo bem, ficou 15 minutos conversando e fez o quê? Já fez o caminho de volta para chegar até a porta do parque para pegar a van de volta lá para Santa Marta. Então já fica aqui até uma dica para vocês. Se você estiver indo no Parque Tayrona e se você quiser fazer o período de ir e voltar no mesmo dia, já se organiza para você ir muito cedo e chegar lá muito cedo para você ter o tempo de descanso. Porque imagina se eu fosse a pessoa que ia voltar no mesmo dia. Não ia conseguir, não ia dar tempo. Porque se foi 3 horas para chegar, ia ser 3 horas para voltar, né? Não ia rolar. Então fica aqui a dica para vocês. Mas enfim, pude aproveitar a praia. Pensei comigo, nossa, que bom que eu fiz essa economia. Porque depois que passa é tudo maravilhoso, né? Economizei R$60 só nessa diferença do barco e do ônibus. Aí finalmente, aí eu dei tchau pro mexicano, ele foi embora, e aí eu finalmente consegui aproveitar o Parque Tayrona. Porque aí eu pude realmente ficar na praia, na areia, tipo, descansando, sem preocupação, sem pensar que eu tinha que continuar andando. Já pude tirar a bota, guardar na mochila, colocar meu chinelinho, entrava na água e ficava lá aproveitando. Mas aí eu fui ver de dormir, qual era o lugar que eu ia dormir e para reservar, né? Porque que nem eu falei, tem esses campos, que dependendo do campo que você fica é mais barato ou mais caro. Só que eu queria dormir numas redes que tem em cima de um quiosque. Tem um quiosque alto, assim, na beirada do mar. Falei assim, cara, eu vou dormir nesse quiosque. Era o lugar mais caro, né, do Parque Tayrona. Por mais que seja uma rede, era uma rede num lugar magnífico, tal. Eu falei assim, olha, fiz a economia do barco, me arrependi um pouco, mas pelo menos eu posso pagar para ficar nessa rede ali, tá? Filha, ligando. Não, mas essa rede foi um perrengue. Mas foi um perrengue que eu não tinha imaginado que ia ser um perrengue tão grande. Mas a história já tá longa, eu acho que eu vou cortar esse vídeo aqui. Porque vocês, não sei se vocês estão aguentando. Vocês estão me aguentando ouvir falar até aqui? Me fala pra mim se vocês gostam de vídeo assim, muito extenso, muito longo. Porque eu acho que eu vou cortar aqui. Lembra que eu falei que o perrengue foi desde a hora que eu saí do hostel até eu voltar do hostel? 36 horas de perrengue? Essa primeira parte que eu falei pra vocês foram o quê? 7 horas de perrengue. Ainda falta todas as 29 horas depois. Então eu vou cortar esse vídeo aqui. Quinta-feira que vem eu volto e eu continuo contando, porque eu tenho que contar o perrengue da rede, eu tenho que contar o perrengue do meu chinelo, eu tenho que contar o perrengue do escuro, eu tenho que contar o perrengue do vento e eu tenho que contar o perrengue do barco. Então, tipo assim, mais 5 coisas muito importantes que eu vou deixar para o próximo vídeo, para a próxima quinta-feira. Então, se você assistiu até aqui, me fala aí o que você achou desse perrengue inicial. Se você também tem mania de fazer essas economias que às vezes dá uma arrependida depois de um tempo. Mas espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito e me siga nas redes sociais. E assiste os outros Desventuras, caso você ainda não tenha assistido. Beijo, até a próxima. Até semana que vem no Desventura, mas a próxima terça, às 8h45, tem vídeo novo aqui no canal.